Olá, como vai? Como vocês podem observar, é um vídeo um pouco atípico, não estou dentro do consultório. E qual é o motivo de eu estar aqui hoje, desse nosso vídeo? Nós estamos aí chegando ao final de novembro, e novembro é um mês muito conhecido pelo Novembro Azul, a campanha de conscientização de câncer de próstata. Mas também é o Novembro Vermelho, apesar de ser pouco divulgado ainda, mas também nós estamos aí no mês de conscientização de câncer bucal. E esse é o nosso tema de hoje. Nós vamos conversar um pouquinho desse tema que é um pouco mais delicado, muito mais sério, e de uma maneira um pouco mais simples. Eu vou tentar simplificar um pouco esse tema. Eu peço que você divulgue esse vídeo com o maior número de pessoas possível. É um tema que tem que ser amplamente divulgado, muito conhecido, para que caso haja, tomara que não tenha, mas caso tenha alguém na sua família com alguma particularidade, você já encaminhe, já oriente essa pessoa a procurar ajuda o quanto antes, tá certo? Sou Renato Esquive, sou cirurgião dentista e hoje nós vamos conversar um pouco sobre câncer bucal. Muito bem, meus amigos. Antes de darmos início ao vídeo dessa semana, eu já vou pedir perdão de cara por qualquer nuance que tenha de luminosidade nesse vídeo, tá certo? Eu estou aqui na recepção da clínica hoje porque eu preciso de uma colinha aqui no vídeo, aqui no computador. Todos os vídeos eu faço um roteiro. Tenho ali embasamento científico, pesquisa em livros, em artigos científicos, mas esse hoje, por se tratar de um tema tão delicado, eu não me permito nenhum erro nesse tema, tá certo? O embasamento que eu tenho desse vídeo se dá no livro do Neville, de Patologia Oral e Maxilofacial. Eu vou deixar, inclusive, aqui descrito no vídeo, o capítulo que eu utilizei, que nós utilizamos para fazer essa pesquisa, tá certo? Então vamos dar início. Meus amigos, câncer bucal. Mais comuns são o carcinoma de células escamosas, carcinoma verrucoso e carcinoma de glândulas salivares. Desses três, nós vamos falar hoje com um pouco mais de ênfase no carcinoma de células escamosas e o verrucoso. O de glândulas salivares, apesar de ser também comum, né, está entre os três mais comuns, eu não vou falar nesse vídeo de hoje, tá certo? Então vamos lá. O carcinoma de células escamosas, tá? É multifatorial, pode haver fator intrínseco e extrínseco. Nos extrínsecos, né, os de fora, está relacionado ao tabaco com fumaça, ou seja, o fumo, álcool, sífilis e radiação solar quando ele acomete o vermelhão do lábio. E o fator intrínseco está relacionado à desnutrição, anemia do tipo ferroprívia, que é aquela que você não tem ferro no sangue, ou pouco ferro no sangue. Cerca de 80% dos pacientes de carcinoma de células escamosas são tabagistas. E o risco de um segundo carcinoma primário no trato aerodigestivo superior é de 2 até 6 vezes maior nesses pacientes tratados já, né, que continuam a fumar, quando é relacionado paciente tabagista que parou e o que continua a fumar. O consumo excessivo de álcool tem sido aí associado ao desenvolvimento de câncer oral e cerca de 1/3 dos pacientes do gênero masculino que tem câncer na cavidade bucal é alcoólatra. Então, está relacionado aí, na maioria dos seus casos, ao tabaco associado ao fumo, tá certo? Associado ao álcool. O carcinoma de célula escamosa, ele tem uma apresentação clínica variada, incluindo as seguintes. Esofítica. Renato, vamos traduzindo? Vamos lá. É a formação de um aumento volumoso vegetante papilar verruciforme. Não tem como eu traduzir de uma maneira mais simples. Então, a partir de agora, eu vou começar a colocar as imagens, e as imagens são um pouco
pesadas, tá? Então já te aviso, caso você se sinta mal com alguma das imagens, eu até peço para que não assista a continuidade do vídeo, tá certo? Mas vamos lá. Esofítica segue essa imagem aí. Endofítica, ela é invasiva, escavada, ulcerada. Ulcerada, aquelas feridinhas, tá bem? Leucoplásica, um tipo de mancha branca. Eritroplásica, mancha vermelha. Eritroleucoplásica, a combinação das duas, vermelha e branca, tá certo? O carcinoma no vermelhão do lábio, ele é típico de uma ulceração endurecida, não tem dor. Ela tem formas crostas exudativa e apresenta geralmente em menos de 1 centímetro no início, tá? No seu maior diâmetro. O tumor é caracterizado por uma taxa de crescimento lenta. A maioria dos pacientes tem estado ciente da existência do problema entre 12 e 16 meses antes do diagnóstico formal tenha sido feito. Vamos lá, meu amigo. Aqui talvez esteja o maior dos problemas de um paciente que tem aí um carcinoma. Se você suspeita de algo, meu amigo, você tem que correr, procurar ajuda. No início é muito mais fácil. O prognóstico é um pouco mais favorável. Se você demora 1 ano, 16 meses, 18 meses para procurar ajuda, isso já evoluiu e já acometeu um diâmetro muito maior, já está em tecidos um pouco mais profundos. Procure o quanto antes ajuda. Quanto mais cedo diagnosticado, mais fácil de ser tratado, tá certo? Dando continuidade. O local que é mais comumente acometido pelo carcinoma intraoral, que a gente está falando aqui hoje, é a língua, geralmente nas superfícies lateral, posterior e ventral. O assoalho de boca é acometido mais frequentemente nos homens, apesar de também estar envolvido em mulheres. Outros sítios aí são palato mole, gengiva, mucosa jugal, mucosa labial, palato duro, ou seja, mais comum na língua, na parte lateral, na posterior e ventral, mas pode acometer qualquer região da boca, tá certo? É muito delicado, é um assunto que tem muito para ser estudado e que tem alguns termos bem difíceis, tá certo? Eu vou entrar um pouco agora no verrucoso, de maneira um pouco mais leve, mas eu gostaria de deixar claro que qualquer sintoma, qualquer feridinha que não venha se curando, que demore muito, que você vê que ela está progredindo, você precisa urgente de cuidados, tá bem? O carcinoma verrucoso é um pouco diferente. Ele tem uma variante de baixo grau do carcinoma, de célula escamosa oral. Está relacionado também ao uso de tabaco, só que agora, quando você masca, e não quando você fuma ele. Envolvendo a mucosa oral, inclui fundo de vestíbulo, que é a parte... Como é que eu vou explicar isso? É onde está terminando aqui a bochecha e começando a gengiva aqui inserida, tá bom? Mucosa jugal, língua, palato, duro. Ele possui uma... Ele engana um pouco, parecendo que ele é benigno, quando na verdade ele é maligno, tá certo? Caracterizado por cristas epiteliais amplas, alongadas, que parecem empurrar o sentido do tecido conjuntivo subjacente. As lesões geralmente mostram produção abundante de queratina ou ceratina, ou seja, ela vai ter uma aparência um pouco mais esbranquiçada. É como se você tivesse pegado... Sabe quando você está na piscina ou na banheira, fica muito tempo lá, e os seus dedos eles começam a ficar enrugados? Eles ficam um pouco mais esbranquiçados, né? A queratina está muito hidratada ali, então ela fica um pouco mais esbranquiçada. É mais ou menos essa aparência, tá certo? Uma superfície papilar ou verruciforme. Pode ser papilinhas ou pode parecer umas verruguinhas. É um tema, igual eu falei, extremamente delicado. Renato, eu suspeito que eu tenho algo parecido na minha boca. O que eu faço? Primeiro você tem que procurar um profissional, um colega,
que estude esse tema, tá? Não são todos os dentistas aí que estão aptos a diagnosticar. Você vai precisar de uma biópsia, certo? Normalmente todas as universidades, né, todas as faculdades de odontologia têm uma matéria onde o professor ele é o estomatologista, né? A matéria de estomatologia. Esse é o profissional que estuda as doenças, as patologias da cavidade bucal. Então, se na sua cidade tem uma faculdade de odontologia, procure ela na matéria de estomatologia, tá certo? Renata, na minha cidade não tem uma faculdade, não tem nada próximo. O Sistema Único de Saúde muitas vezes tem profissionais qualificados. Talvez não tenha um estomatologista na tua cidade, mas tem um profissional que, principalmente cirurgião, que estuda as patologias da cavidade bucal. Alguns colegas aí que estudam a cirurgia um pouco mais profundo, né, gostam dessa matéria, os implantodontistas têm um pouco mais de proximidade também com esse tema e pode te ajudar, tá? Mas de preferência, procure um estomatologista, tá bem? Eu não vou me estender, porque como vocês viram, nesse pouco tempo que nós conversamos, é uma matéria, é uma área extremamente difícil de conversar, que se realmente eu não tiver uma colinha aqui, posso falar uma besteira e Deus me livre de falar alguma coisa errada nesse tema, tá certo? Como eu disse, eu vou deixar o capítulo do livro que me baseei para fazer esse vídeo aqui. E qualquer dúvida que você tenha, encaminhe para mim, tá certo? No WhatsApp, no Insta, Face, YouTube, não me importa. Manda pra gente aí qualquer dúvida. Eu espero que, por mais que o tema seja difícil, tenha sido um pouquinho mais simples na fala. Sei que as imagens chocam, mas nós precisamos falar sobre isso, tá certo? Espero vocês na próxima semana. Um forte abraço e até lá!